Sabe qual é a pior coisa que você pode fazer quando quiser manifestar? É isso mesmo, manifestar. Olha. E o pior é projetar tudo muito além e completamente fora da realidade que você vive. Mas peraí, não me entenda errado. Eu acredito sim em manifestação. Eu acredito em Deus, em anjos, em chakras. Eu acredito em Umbanda, em Reiki, em telepatia. Se você chegar hoje, aqui na minha frente, e me convidar para um culto em uma nova religião, eu vou. Eu gosto de acreditar. A vida fica completamente mais interessante acreditando, sabe? Vivendo nesse conto de fadas. Mas sabe onde eu quero chegar nesse vídeo? A manifestação acontece quando ela é mais real. Por experiência própria, ela acontece quando a gente está dispersos, quando a gente está presente, quando a gente está vivendo sem focar no amanhã e sem focar no ontem. Não é hora pra chorar. Também não é pecado se falar de amor. Eu sou a rainha da ansiedade. Eu sei quanto isso é difícil e por isso eu tô aqui segurando a tua mão e te dizendo: estamos juntos nessa. Ô, Camila! Que bom! Que bom, Camila! Dá um soco. Aqui ele tá molinho, não, vai. O problema maior é quando a gente foca numa realidade paralela, uma realidade que não existe. Isso é muito ruim. Infelizmente, quando a gente acredita que a nossa vida vai ser só um conto de fadas, a manifestação não vai acontecer. Não vai, e ela simplesmente não vai existir. Quando a gente acredita que a vida vai ser tão maravilhosa, extraordinária todos os dias, não, ela não vai. Sabe qual é o mindset, o pensamento que você precisa ter? E se tudo der errado? Isso mesmo. Se o caminhão da vida passar atropelando os meus sonhos, se me demitir, se mudar todo o rumo, eu vou continuar tentando? Como é que eu vou lidar com todas as dificuldades para chegar onde eu quero? Como eu consigo encarar tudo de frente e mesmo assim me manter positiva? Ao invés de projetar aquela mansão dos sonhos, a gente deveria pelo menos projetar uma ponte até lá. A gente deveria projetar o caminho e não o destino final. A jornada. E eu não tô falando isso porque eu quero ser pessimista e te puxar pra baixo, tá bom? Eu amo ser essa pessoa que vive assim, com os óculos cor-de-rosa, vivendo no mundo dos ursinhos carinhosos. Quem quer comer qualquer Sabe que eu ouvi uma entrevista com um lutador muito famoso outro dia dizendo que ele projeta na cabeça dele, antes da luta, todos os piores cenários. Ele imagina o cara por cima dele, dando soco e ele sem conseguir reagir, mas ele consegue sair dessa emboscada, sem bater a mão no chão e desistir. Ele imagina tudo, o soco, os golpes, o pior lutador lutando contra ele, todas as reviravoltas de uma luta, o nocaute. Ele sente na pele a dor, o sangue, todo o sofrimento, a dor, mas mesmo assim ele não desiste. É assim que ele vence nos sonhos dele antes da luta. E aí, quando a luta chega, no dia, no grande dia, ele vai estar pronto pra tudo. Aí eu te pergunto, você tá pronto pra tudo? Pra todas as noites sem dormir, estudando, pelas horas em pé no transporte público, pra guardar aquele dinheiro pra sonhar da viagem ou pra casa dos sonhos? Pode ser pros dois. Você aguenta todos esses imprevistos, as doenças, as injustiças da vida. A vida é injusta, é isso mesmo. Mas a gente não pode perder a fé. Ter fé na dor, na religião, no que for. Mesmo que seja a fé em você mesmo. E aqui? A vida não vai deixar de ser desafiadora. Uma luta
contém todos os obstáculos e a gente precisa acreditar que essa luta não é em vão e que a ponte até o destino final pode ter muitas pedras, obstáculos, animais no caminho, enchentes, pedágios, vai faltar gasolina, o carro vai estragar, mas só chega lá quem não desiste. Meu Deus, não consigo sair daqui. Ah, tu tá fazendo uns biquinhos. Só as pontinhas, assim. Família, né? Nunca foi? Que coisa mais bela. Rodolfo vai pra neve. A tua casa, teus humanos, que te cuida, herdeiro. É ele que é o herdeiro? Pampa pobre, né? É ele que é o herdeiro. Herdeiro. Nada pra mim. Nada potato, nada patata. Nada, eles saíram com Só- a bola, eles que se virem. Quem chega lá é quem acreditou e quem manifestou o caminho todo, o caminho com cansaço, com sangue e suor. Quem projeta a ponte até o destino final é quem chega lá. É assim que se manifesta. Se manifesta estando presente, estando vivo e vivendo todos os obstáculos. Sem ilusão do mundo, dos ursinhos carinhosos, o caminho é difícil. Meu Deus. Deus é bom. Mas continua manifestando, tá? Mas saiba desfrutar a jornada, sendo ela qual for, aqui, ó. porque você vai chegar lá. E eu falo isso com experiência própria, de tudo isso que eu tô vivendo aqui em São Paulo, estudando, me dedicando, fazendo meus monólogos, meus cursos de teatro, descobrindo mais sobre mim mesma. E aqui vai um monólogo de um texto que faz todo sentido pra mim e que me representa muito. Que eu sei lidar muito bem com recomeços. Isso é uma coisa que eu sempre fiz. Eu sei fazer muito bem, tá? Até porque eu sempre quis ir pra Londres. De verdade, era meu sonho de infância. Assim como eu sempre quis fotografar. E eu acho que chegou o momento, sabe? De respirar essa neblina inglesa, de curtir a noite, de ver o que rola. Eu não sou dessas que fica chorando por aí, se remoendo, lamentando. Eu pego esse sentimento e eu transformo numa coisa boa, sabe? No novo. E é isso que me inspira. O futuro. E esse futuro tá me esperando lá longe, do outro lado do oceano. Mas de verdade, eu espero que você fique bem e seja feliz, tá? Esse monólogo é um texto de superação, porque nessa semana eu tava com muita dificuldade de conseguir fazer um texto que me representasse. Até que eu encontrei, eu não desisti. Assim como a gente deve ser na vida, né? Secando as lágrimas, olhando pra frente, nunca pra trás, vivendo o momento presente. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira e eu te vejo na próxima. Um beijo, fique bem e não vamos deixar de sonhar nunca.